Quais são os principais suplementos ou até mesmo a principal atividade física e os principais hábitos de maneira geral que estão ligados à longevidade? Já deve ter se perguntado isso, e esse é o tema do nosso episódio hoje aqui no podcast. Meu nome é Guilherme Tacassi, eu sou médico, trabalho nessa frente bem voltada para a construção de saúde, e hoje nós vamos discutir desde a base do processo de envelhecimento, tudo que envolve o material genético em si, o que é DNA, a manifestação do DNA no corpo, todas as vias do envelhecimento a partir da divisão celular e como, né, nós podemos influenciar isso de uma maneira positiva, o que está diretamente conectado com a longevidade em si. Eu quero trazer aqui para vocês um processo inicial em que nós vamos falar da bioquímica e até mesmo da genética, conectado ao que nós chamamos do envelhecimento celular, para a partir daí nós entendermos quais são os principais hábitos, tanto do ponto de vista de alimentação, atividade física, sono, os principais suplementos que estão envolvidos aqui, né, ao manejo de uma forma positiva da correção aí desse processo de envelhecimento que atua de maneira bem pontual sobre as vias aí da longevidade. Então, para começar aqui toda a nossa discussão, eu quero exatamente trazer para vocês o conceito do material genético em si, que está ligado a exatamente o DNA. O DNA, imagina que ele está presente em todas as células do seu corpo e é uma sequência ali que traz toda a informação, né, que vai se manifestar através de uma construção estrutural. Então, a partir do DNA, nós construímos proteínas que se manifestam no corpo como o desenvolvimento de cada uma dessas células. Então, o DNA traz a informação para a célula se transformar em pele, traz a informação para a célula se transformar em fígado, em baço, em pâncreas e assim por diante. Só que, nesse momento, né, nós precisamos entender que o DNA ele traz toda uma informação numa fita dupla hélice que nós chamamos, que é o DNA de fato, e essa fita ela é separada em pequenos fragmentos dentro da célula que nós chamamos de cromossomos. O cromossomos é o pacotinho de parte desse material genético, então nós temos vários cromossomos ali dentro da célula, que traz exatamente essa parte do material genético, que no total é o material genético completo. Esse cromossomo, ele está exatamente ligado à manifestação em cada ambiente em que a célula se posiciona. E aqui vem até o conceito, que é importante você já entender desde o início, porque se todas as células carregam 100% do material genético, por que que uma célula se transforma em olho, uma célula se transforma em fígado, uma célula se transforma em baço e assim por diante? Qual que é a característica, o que determina isso no corpo? É o local em que essa célula se encontra, então a célula que está na região do olho vai se transformar em olho, a célula que está na região do fígado vai se transformar em fígado. Mas se nós direcionarmos uma atenção de uma maneira mais profunda aqui, quero que você entenda o seguinte: o que determina isso, além dessa localização, que é extremamente importante? O que determina isso é um jogo de o que ativa determinados genes e o que inativa determinados genes. Então, se todas as células, né, apresentam o conjunto, o material genético completo do corpo, que está dividido em pequenos pacotes através dos cromossomos, a célula que está no olho, por exemplo, ela tem a atividade dos genes que são pequenas partes desse material genético que representam as células do olho, e as células que estão no fígado, elas têm a ativação desses genes que são os genes característicos das células do fígado. E, diante disso, nós já entendemos também que existe uma outra via que inativa os outros genes, as outras partes do material genético, né, em cada uma dessas células, que se posicionaram em um determinado local e começaram a manifestar determinados genes e inativaram, né, outros genes que não deveriam ser ativados ali. Então, de maneira prática, aquela célula que está lá no fígado, ela vai manifestar o gene do fígado,
né? Por isso ela vai se transformar em célula do fígado e ela vai inativar todos os outros genes que não são do fígado. É dessa forma que acontece no corpo, é dessa forma que nós vamos diferenciando todas essas células. A célula tronco, que você já deve ter escutado em vários momentos, é aquela célula que ainda não determinou quais genes serão inativados e quais genes serão ativados. Lembrando mais uma vez que o gene é uma parte desse material genético que está empacotado no cromossomo, que o conjunto dos cromossomos vão representar todo o DNA ali do corpo. O que nós chamamos, né, dessa parte aqui em que o corpo vai ativar ou inativar determinados genes, são duas cadeias metabólicas. Uma cadeia metabólica, que é a cadeia metabólica que vai inibir, que vai inativar, não vai deixar o gene manifestar em determinado local, é o que nós chamamos de metilação. Então, o grupo metil, ele se conecta ao material genético e não deixa aquela parte do material genético, que é o gene, se manifestar em determinada região. Então, volta ao exemplo aqui da célula lá do fígado. Se eu tenho aquela célula do fígado e ela vai começar a manifestar os genes do fígado, a metilação inativa os genes de outras partes do corpo. Então, se ela está no fígado, ela inativa, por exemplo, o gene do olho, não deixa esse gene se manifestar naquela região. Esse é um processo, né, que nós chamamos também de que ele silencia determinados genes. A metilação se conecta ao material, o metil, né, se conecta ao material genético e inibe esse processo, né, silencia determinados genes. Existe, por outro lado, uma cadeia metabólica que está ligada exatamente à ativação de determinados genes. E esse processo é conhecido como acetilação. A acetilação é o oposto da metilação. Ela facilita a manifestação de determinada parte do material genético que está presente lá no cromossomo, que é um gene, que aí vai manifestar aquela característica e se transformar naquela célula. Então, volta ao exemplo da célula do fígado. Nesse momento, a acetilação facilita a manifestação daquela parte do material genético, daquele gene específico que vai, né, desencadear o processo para se transformar em célula do fígado. Enquanto a metilação silencia as outras partes, né, que seriam genes que carregam ali o material, a característica, né, que vai estimular a formação de outra célula no corpo. Então, eu metilo, por exemplo, lá na célula do fígado, eu metilo uma parte que se manifestaria como célula do olho ou como célula do baço, e eu acetilo, desencadeio o processo da acetilação, né, daquele material genético que vai levar a célula a se transformar em fígado, já que ela está posicionada naquele local, naquela região, para se transformar em hepatócito, que é a célula do fígado. Então, existe aqui um ponto importante que eu já quero aproveitar e comentar com vocês, que é assim, ó, a metilação, que é o que silencia, depende de uma cadeia metabólica ligado, né, que está muito forte, conectado com vitaminas do grupo B. E essas vitaminas são principalmente vitamina B6, vitamina B9 e vitamina B12. Então, a pessoa que apresenta ali um déficit de alguma dessas vitaminas, ela apresenta também um processo de dificuldade de metilação. Então, olha o tamanho do impacto disso quando a pessoa, né, tem algum problema aqui ou uma alimentação que está pobre nessas vitaminas, ela apresenta uma fragilidade na metilação que é totalmente conectado ao processo, né, de envelhecimento. Durante o processo de envelhecimento, nós sabemos que essa pessoa vai perdendo capacidade de metilação. Por isso que corrigir essa via é algo tão importante quando nós pensamos em longevidade. Nós vamos comentar ainda muitos itens ligados a cada um desses processos, mas aqui eu já quero trazer essa informação para você a respeito da metilação. No caso da acetilação, que é o que melhora a expressão do gene, que é o que permite a atividade desse gene para diferenciação da célula, o grupo acetil, ele deriva da cadeia metabólica do acetil-CoA, que está totalmente ligado à capacidade de produção de energia das células. Lembrando que existe uma região específica na célula para produção de energia, que é a mitocôndria,
E quanto mais essa mitocôndria tem efetividade na produção de energia, mais acetil-CoA ela consegue apresentar para o corpo e mais capacidade de acetilação esse corpo apresenta. Então é uma via bilateral, melhora da produção de energia, maior capacidade de acetilação, maior capacidade, né, de permissão para que essa célula manifeste ali um determinado gene no momento adequado. A mesma ideia que nós falamos a respeito da metilação, né, o processo da acetilação, ele vai perdendo capacidade ao longo do processo de envelhecimento. Então, quanto mais nós conseguimos otimizar a produção de energia, quanto mais nós conseguimos otimizar a acetilação no corpo, mais nós conectamos com o processo associado à longevidade também. Seguindo aqui, né, eu quero trazer para vocês um conceito importante que agora sim está totalmente ligado ao processo de envelhecimento, que é, né, conectado totalmente com o material genético em si. Então lembra que existe o DNA, que carrega toda a informação aqui da nossa célula. Todas as células apresentam ali esse material genético, e o material genético está dividido em pequenas partes que são os cromossomos. Nos cromossomos nós temos outras partes menores ainda, que são os genes, e os genes vão manifestar de fato, né, a transformação, a diferenciação celular. No entanto, nós sabemos que essa célula, ao longo da vida, no processo de envelhecimento, ela se divide. E a cada divisão celular eu tenho, né, uma divisão também desse material genético para outra célula nova que foi produzida a partir dessa divisão celular levar todo o material genético. Afinal, é uma célula que vai persistir, vai continuar ali, vai carregar todo esse material genético. No entanto, nós sabemos que durante o processo do envelhecimento, imagina que você tem um material genético ali que está empacotado no formato do cromossomo, e a cada divisão celular, a pontinha desse cromossomo, né, que é onde está empacotado o material genético, ela vai diminuindo um pouco de tamanho. Esse é um sinalizador do processo de envelhecimento conectado ao material genético, que é a base em si, né, da estrutura da vida. Então, se eu vou perdendo parte, né, dessa pontinha do cromossomo, isso mostra que essa célula está envelhecendo. Tanto que ao longo da vida, quanto mais curto é a pontinha do cromossomo, mais nós sabemos que essa célula está avançada no processo de envelhecimento. Tanto que existe, né, um limite ali, que é ligado ao processo de envelhecimento, que nós chamamos de limite Hayflick, que é quando encurta muito essa ponta do cromossomo. Como que nós chamamos essa região, né, que vai encurtando cada vez mais? Telômero. O telômero, então, nada mais é do que esse extremo ali da pontinha do cromossomo que a cada divisão vai diminuindo de tamanho. E conforme eu acabei de falar aqui com vocês, quanto mais esse telômero ele vai ficando menor, mais nós temos um sinal que essa célula, né, está se conectando ao processo de envelhecimento, está avançando no processo de envelhecimento. Só que, é claro, né, o corpo ele é muito inteligente, existem aqui mecanismos de proteção dessa pontinha que é o telômero, então a cada divisão o telômero diminuiria de tamanho. Existe um mecanismo para eu tentar minimizar isso, que é a ação de uma enzima que nós chamamos telomerase. A telomerase nada mais é do que uma enzima que vai na ponta do telômero, que acabou de sofrer a divisão celular, e tenta minimizar, né, diminui esse encurtamento do telômero. Então, quanto mais eu tenho uma ação efetiva da telomerase, nós vamos discutir o que, né, nós conseguimos usar aqui para otimizar essa ação da telomerase, mais eu caminho na contramão do processo de envelhecimento, mais eu me conecto, né, com a longevidade. Então, existem hábitos que influenciam na ação da telomerase, existem rotinas de vida, suplementos, tanto itens ligados à atividade física, qual a melhor atividade física, qual a melhor estratégia na alimentação, qual a melhor estratégia no sono, os melhores suplementos que atuam de maneira direta na proteção do telômero e principalmente através do quê? Da ação da telomerase. Então nós vamos discutir muito, eu quis trazer todo esse conhecimento aqui para vocês ligado, né, ao material genético em si, o que é gene, o que é DNA, o que é cromossomo, o que é telômero, o que é telomerase,
porque agora você entendeu de fato, como acontece o processo de envelhecimento. Porque existem vários fatores que atuam de uma maneira positiva na proteção do telômero, e existem fatores também que atuam de maneira negativa, né, encurtando mais ainda esse telômero, dando mais velocidade no encurtamento desse telômero. É claro que ao longo da vida, o telômero ele vai encurtando, só que ele pode encurtar numa velocidade muito avançada, e aqui existem vários hábitos que influenciam nisso, e existem hábitos que influenciam num processo de encurtamento do telômero em que vai ser mais lento, principalmente pela ação, né, da telomerase, porque nós sabemos sim que vários hábitos influenciam de maneira positiva, né, e fazem com que a telomerase atue de maneira mais efetiva, o que consequentemente, né, diminui essa velocidade de encurtamento do telômero. Então, pensando aqui, né, ainda no processo de envelhecimento, quais são os itens mais fortes ligados a esse processo em que ocorre o encurtamento do telômero? Existem alguns fatores. Então, de uma maneira geral, nós sabemos que um dos principais é a inflamação crônica. Então, a alta produção de TNF-alfa e interleucina 6 atua de maneira negativa na ação da telomerase. E, por consequência, o telômero vai encurtando de uma forma muito rápida. Se o telômero encurta de uma forma muito rápida a cada divisão celular, né, eu me aproximo mais rápido do limite de Hayflick, que está conectado ao processo de envelhecimento. Então, mostra que essa célula está ficando mais velha mais rápido. Se eu tem um encurtamento mais lento do telômero, principalmente por conta de um bom manejo da inflamação crônica, o processo de envelhecimento acontece de uma maneira mais tênue, de uma maneira mais lenta, e isso está conectado diretamente, né, com as rotas, com as principais vias da longevidade. Você vai ver que muito do que está associado à longevidade ao longo da nossa conversa aqui está conectado diretamente com todo esse passo a passo que envolve DNA, né, material genético, o telômero, que está conectado ali ao cromossomo e à divisão celular em si. Um outro fator é o processo oxidativo, né? Então, o processo oxidativo, ele também, a produção excessiva de radicais livres, o radical livre em si, que são moléculas extremamente reativas, eles lesam o material genético e lesam, por consequência, essa região, que é a pontinha lá do cromossomo, que é o telômero de fato, e além disso, né, toda essa cadeia reativa dos radicais livres acaba lesando também a telomerase. Então é uma manifestação muito negativa nesse sentido. É claro que além disso, a cada lesão celular que acontece ali na membrana da célula, ou em qualquer lipídio ou proteína que está presente na célula, isso altera toda a conformação dessa célula, e o seu sistema imune olha para essa célula também que passou por esse processo oxidativo, entende isso e desencadeia ali um processo inflamatório para exclusão dessa célula, e esse processo inflamatório tênue e constante que se sustenta ao longo da vida é a inflamação crônica. Então, tem até episódio aqui que eu falo totalmente sobre tudo o que acontece na inflamação, cada um dos passos, né, não é o nosso objetivo hoje, mas você já percebe que a inflamação, ela impacta de uma maneira negativa ali o telômero, a oxidação, tanto direto quanto indiretamente, né, também impacta, de uma forma negativa o telômero e a ação da telomerase em si. Lembrando aqui também que o processo de glicação, que é o excesso de glicose no corpo, ele se conecta ali a proteínas, lipídios no corpo, isso gera totalmente uma modificação do formato, da conformação dessa célula, que desencadeia, mais uma vez, inflamação crônica e até mesmo o próprio excesso de glicose em si no corpo está conectado com uma dificuldade de manifestação da divisão celular de uma maneira adequada, com piora ali da ação da telomerase e encurtamento dos telômeros, o que caminha de uma forma negativa no processo do envelhecimento em si. Então, inflamação crônica, oxidação, glicação são
São itens que se conectam diretamente, e essa conexão desses itens, né, no final, terminam com o quê? Mais uma vez, encurtamento do telômero e uma perda de efetividade, né, na ação da telomerase, que é aquela enzima que vai corrigir, vai diminuir a velocidade de encurtamento do telômero. Lembrando, mais uma vez, que quanto mais rápido eu encurto o telômero, mais eu estou sinalizando em direção ao envelhecimento dessa célula. E não poderia deixar de falar com vocês, como eu citei anteriormente, o equilíbrio entre metilação e acetilação é extremamente importante, né? Quando nós perdemos capacidade de metilar ou de acetilar, nós perdemos uma efetividade do que vai levar à manifestação de um gene ou do que vai levar à inibição de determinados genes para a célula manifestar os genes que são necessários para cada região do corpo em que ela está. Então, a célula do fígado, mais uma vez, ela tem que manifestar os genes que estão a parte do material genético que está ligada ao fígado. Ela não pode manifestar células, por exemplo, de outra região do corpo ali. E isso está conectado exatamente à metilação que inibe determinada parte do material genético de se manifestar e a acetilação que facilita a manifestação da parte do material genético que tem que se manifestar de fato naquela região. Esse processo todo, né, a metilação, que é o que silencia, está conectado a uma boa condução do metabolismo da vitamina do grupo B9, B6 e B12, principalmente. E a acetilação, né, ligado totalmente à capacidade de produção de energia. Quanto mais capacidade de produção de energia, efetividade na produção de energia, mais eu tenho abundância de acetil-CoA, que é de onde deriva o acetil que vai acetilar e facilitar ali a manifestação de determinado gene. Então, esse conjunto de fatores, agora que você entendeu que manifesta aqui inflamação crônica, oxidação, processo oxidativo de longa data que está acontecendo no corpo, glicação e um desequilíbrio entre metilação e acetilação, são vias totalmente alinhadas com o processo de envelhecimento. Quanto mais nós conseguimos equilibrar a acetilação-metilação, segurar o processo de inflamação crônica, segurar o processo oxidativo e segurar a glicação, mas nós influenciamos a saúde de uma maneira positiva e mais nós caminhamos aqui em direção à longevidade. Agora, com tudo isso em mãos, nós vamos cada vez mais entender quais são os hábitos, quais são os suplementos, quais são as rotinas, quais são os itens que nós temos no dia a dia que influenciam nessas vias, ou seja, que protegem o material genético, que protegem o telômero, que seguram todas aquelas cadeias metabólicas que estão ligadas ao processo de envelhecimento, da inflamação crônica, oxidação, desequilíbrio entre metilação e acetilação e o processo de glicação em si. Seguindo aqui, né, agora eu quero começar a trazer para vocês o que de fato, né, melhora a ação da telomerase e protege os telômeros nessas células lá na pontinha do cromossomo. Então, o que diminui essa velocidade, esse avanço ali do encurtamento dos telômetros? É claro que nós sabemos que durante o processo de envelhecimento o telômero vai encurtar, né? Existe um fator aqui que é o tempo, nós não conseguimos inibir isso, mas nós podemos trabalhar de uma forma positiva no envelhecer com qualidade. O que é envelhecer com qualidade? É você não acelerar o encurtamento do telômero, é você não atrapalhar a ação da telomerase. Basicamente é isso. Como nós falamos o que atrapalha a ação da telomerase, agora eu quero trazer para vocês itens que ajudam na ação da telomerase, que protegem, por consequência, o telômero, que diminuem a velocidade de encurtamento desse telômero. E um dos itens iniciais aqui é que no corpo nós temos uma parte do material genético que se manifesta através da produção de sirtuínas, cadeias das sirtuínas, que isso daqui é extremamente interessante, porque o gene das sirtuínas, quando você manifesta ele, quando você estimula a produção das sirtuínas elas vão lá e otimizam a ação da telomerase e diminuem a velocidade de encurtamento do telômero. Por isso, os genes das sirtuínas estão totalmente ligados ao processo da longevidade. E nesse item, inclusive, nós vamos discutir muita coisa que influencia. Como eu faço para manifestar
bastante ali, estimular, né, esses genes das sirtuínas. E são vários os tipos de sirtuínas e existem sirtuínas que protegem diretamente o material genético e existem sirtuínas que protegem indiretamente, porque elas controlam o processo de glicação, elas controlam o processo inflamatório crônico, elas controlam o processo oxidativo. Além disso, a cadeia metabólica do AMPK também, né, ativa as sirtuínas e indiretamente, quando eu estimulo a MPK, eu acabo protegendo ali o telômero, eu acabo protegendo esse material genético através da otimização da ação da telomerase. O equilíbrio do mTOR, né, o mTOR, na verdade, não é sobre inibição apenas, o mTOR é sobre equilíbrio, porque o mTOR está conectado com divisão celular quando ele está estimulado e ele está conectado com queda dessa capacidade de divisão celular quando nós geramos inibição. Então, se eu tenho um equilíbrio aqui, é muito bom, porque eu inibir totalmente a divisão celular não é bom, mas eu só estimular a divisão celular também não é bom. Então, é o equilíbrio entre estímulo e inibição. No caso do mTOR, eu não posso ativar demais, mas eu também não posso reduzir demais a ação do mTOR. Quando eu tenho um mTOR que está equilibrado, na verdade, eu tenho uma boa atividade da telomerase, né? Esse equilíbrio, essa balança do mTOR acaba influenciando ali a ação da telomerase, proteção dos telômeros, né? Uma diminuição da velocidade de encurtamento dos telômeros e, por consequência, do processo de envelhecimento em si. E daí tem um item aqui que é muito importante, que é o NAD. Então aqui nós vamos começar até mesmo a aprofundar esse conhecimento que está conectado com aquela questão da via de produção de energia. Você vai ver o quanto isso é importante para a gente. Então, hoje se tem muitos estudos sobre o NAD, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo, ele atua de uma maneira muito positiva sobre os genes das sirtuínas, então eu aumento a atividade dos genes das sirtuínas e, por consequência, eu tenho um manejo melhor da inflamação, um manejo melhor da oxidação, um manejo melhor da glicação, além, é claro, de melhorar a atividade lá da telomerase, que é a enzima que vai proteger os telômeros. Só que daí, o que significa isso? Porque o NAD, a origem dele, de fato, ele vem totalmente ligado à nossa alimentação. E a base em si vem da vitamina B3. A vitamina B3 ela se apresenta ou no formato de niacina ou de nicotinamida. Então, o NAD é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. E nesse momento, né, ter uma boa alimentação é algo essencial, mas aqui nós entendemos que existem suplementos que têm uma ação muito importante. Eu vou aprofundar muito ainda nos suplementos com vocês, mas eu tenho que comentar já um pouco da suplementação para falar mais sobre o NAD. Por quê? Porque na realidade o NAD ele está conectado diretamente à produção de energia. Quanto mais eu estou produzindo energia, mais eu uso o NAD. Porque o NAD, na verdade, as fases iniciais da produção de energia, então, lá na mitocôndria, que é a parte que fica dentro da célula que produz energia, nós temos lá a glicólise, que é o início, depois o ciclo de Krebs, tudo isso está oferecendo elétron para o corpo. E quem pega esse elétron é o NAD. Então, nesse momento, o NAD ele funciona como o quê? Uma fonte para exatamente oferecer elétron para uma via final da produção de energia no corpo, lá na mitocôndria, que é a cadeia respiratória, em que o NAD vai oferecendo esse elétron ali para o corpo. Então, nesse momento, nós temos o NAD conectado diretamente com produção de energia. Quanto mais eu estou produzindo energia, mais eu estou consumindo NAD no meu corpo. Então, aqui tem esse ponto inicial do NAD. Né, o processo de produção de energia, ele usa muito uma boa quantidade de NAD, porque o NAD pega elétron nas vias na parte inicial da cadeia metabólica de produção de energia e depois dá elétron para exatamente desencadear a cadeia respiratória lá na mitocôndria, que é o que vai terminar com produção de adenosina trifosfato, que é a moeda energética do corpo, que é a energia de fato ali para o corpo. Mas daí
Nós sabemos também que o NAD, a base dele vem da vitamina B3, que é a niacina ou a nicotinamida, quando nós adquirimos ali na alimentação, mas se nós podemos encurtar esse processo, oferecer um nutriente numa fase mais avançada que eu otimizo a produção do NAD no corpo. E aí eu vou te explicar o porquê que isso é importante. Então, quando nós usamos, por exemplo, a nicotinamida ribosídeo ou nicotinamida mononucleotídeo, eu coloco, é como se eu pulasse aquela cadeia inicial que eu só ofereci vitamina B3 ou a niacina ou a nicotinamida. Se eu uso a nicotinamida ribosídeo ou nicotinamida mononucleotídeo, eu estou mais próximo da produção do NAD, que é a nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Então esse passo tem que estar muito claro para você, porque assim, ó, se eu uso, né, principalmente a nicotinamida mononucleotídeo, eu estou mais próximo ainda até mesmo do que a nicotinamida ribosídeo. Então seria uma sequência. Qual que é a via mais efetiva para produção do NAD, né? Que é a nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. É a nicotinamida, mononucleotídeo. Depois, nicotinamida, ribosídeo. Depois vem as vitaminas do B3 de fato, como eu adquiro ali na alimentação, que é ou a niacina ou nicotinamida. Então, e isso daqui, você deve estar se perguntando assim: "Tá, mas agora, por que que é tão importante eu ter uma via ali que eu estimulo o NAD?", né. Porque na verdade, se eu aumento o NAD no meu corpo, se eu tenho uma boa, disposição, uma boa quantidade de NAD no meu corpo, eu tenho uma boa ação sobre os genes da sirtuína. Eu manifesto muito os genes da sirtuína, eu tenho um aumento das sirtuínas no corpo. E as sirtuínas é o que vai lá no material genético e corrige o material genético, é o que não deixa encurtar muito rápido o telômero, é o que melhora a ação da telomerase, é o que maneja de maneira positiva a inflamação, é o que maneja de maneira positiva a oxidação, é o que maneja de maneira positiva ali a glicação. Então você entendeu todos esses passos. Agora que você entendeu isso, né? Porque assim, ó, em relação ao NAD, se eu estou produzindo muita energia nas células, eu estou numa demanda muito alta de produção de energia, eu estou consumindo muito NAD. Então, o meu NAD está baixo. Se eu estou diminuindo a produção de energia em determinado momento, sobra NAD, ainda mais se eu ofereço esses nutrientes, né? Nicotinamida para o corpo, mononucleotídeo, ou até mesmo as vitaminas do grupo B, nicotinamida ou niacina, eu estou oferecendo num ambiente que eu estou em baixa de produção de energia, num determinado momento. E aí eu tenho uma alta oferta de NAD. Então, assim, ó, alta energia, baixo NAD. Diminuindo produção de energia, alto NAD. É assim que funciona. Lembrando que o NAD estimula a sirtuína, que trabalha nas vias ali de proteção do material genético, trabalha na via de inibição da inflamação crônica, da oxidação, né, da glicação. Agora, olha o quanto isso é impactante, pessoal, porque nesse momento, daí você vai entender, né, por exemplo, o que acontece na atividade física. Por que a atividade física é um item tão importante para controle da inflamação, do ponto de vista agora de rota do envelhecimento? Para controle da inflamação, controle da glicação, controle da oxidação. O que acontece na atividade física? Então, uma das vias é que assim, ó, durante a atividade física, grande estímulo à produção de energia. Depois, cai a produção de energia. Nesse momento que cai, aumenta o NAD. Se aumenta o NAD, o que acontece? Estimula os genes da sirtuína. Manifestação da sirtuína no corpo, proteção do material genético, proteção do telômero, melhora da atividade da telomerase, controle da inflamação, controle da oxidação, controle da glicação. Então é maravilhoso isso daqui, porque você vê o quanto, né, é uma coisa, é um conhecimento extremamente complexo. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas você vê que o meu objetivo aqui é trazer o conhecimento para você, que é complexo de uma forma simples. Porque daí você entende, quanto mais claro você tem, maior a chance de você executar as coisas na sua vida. Isso faz parte do processo de aprendizado. Tem episódio aqui sobre isso também, inclusive. Então, um outro fator da atividade física é que ela aumenta a produção do AMPK. O que o AMPK faz? Né?
O AMPK também é uma outra via que ativa os genes da sirtuína. Então você vê que eu começo a ativar as vias aqui da sirtuína, tanto pelo AMPK, pelo aumento do NAD no corpo, e daí é um processo natural eu trabalhar de uma forma positiva sobre as rotas do envelhecimento, que conecta diretamente com a longevidade. Seguindo, agora fica tudo muito claro, né? Olha que bonito que é isso daqui, ó. Nossa, eu vi um dia que restrição calórica, jejum, time restricted eating, tem episódio aqui só sobre isso, que eu acabo discutindo só sobre jejum. Mas o que acontece no jejum ou até mesmo na restrição calórica? Esse, inclusive, eu colocaria como um dos itens muito importantes assim no corpo, né? Você manejar a sua alimentação relacionado à caloria. Você tem que fazer, em determinados momentos, uma certa restrição calórica. Por quê? Porque essa restrição calórica, ou até mesmo o jejum, né, o grande benefício do jejum vem também ligado à restrição calórica, é que na restrição calórica, o que vai acontecer? Eu vou diminuir aqui, ó, produção de energia. Sempre que eu diminuo a produção de energia, o que nós discutimos da via metabólica do NAD? Eu aumento o NAD. Se eu aumento o NAD, quanto mais NAD, mais eu atuo estimulando os genes da sirtuína, mais eu impacto de maneira positiva os genes da sirtuína, e a sirtuína em si, tem vários tipos, mas um deles vai lá, protege, né, o telômero, protege o material genético, diminui a velocidade de encurtamento do telômero, e outras vias da sirtuína atuam na oxidação, atuam na inflamação, atuam na glicação, e isso impacta de uma maneira muito positiva. Aqui nós entendemos o porquê que a restrição calórica pontual, o jejum, trabalham como itens totalmente conectados com as rotas da longevidade. Então você viu que tudo tem uma explicação muito clara. Você entendeu a questão da atividade física, agora você está entendendo a questão ligada ao pilar da alimentação aqui, e que é o jejum e a restrição calórica, o time restricted eating, você encurtando, né, a janela, o período em que você se alimenta ao longo do dia. E isso tudo tem impacto positivo na correção, na renovação celular, na proteção dos telômeros. E daí, não poderia deixar de falar com vocês também sobre o sono, né? Porque tem vários motivos muito importantes. Tem episódios só sobre sono, nós não vamos aprofundar sobre o sono aqui, mas durante o sono você diminui também a produção de energia, você não está estimulando. Quando você diminui, você aumenta a NAD, se aumenta a NAD, você atua de maneira positiva sobre a sirtuína. Se você atua de maneira positiva sobre a sirtuína, você protege seu material genético, você caminha na contramão de inflamação, oxidação e glicação, que são itens ligados ao processo de envelhecimento. Você viu que depois que você entende cada um dos passos, depois que você entende o que é o DNA, depois que você entende o que é cromossomo, o que é a parte lá que é o gene que manifesta cada célula, o que é acetilação e metilação, o que silencia um gene, o que manifesta um gene. Depois que você entende cada um desses passos, você consegue olhar de maneira específica o que é telômero, o que é telomerase, o que é uma divisão celular, o que é o limite Hayflick, o que é um processo de envelhecimento. E daí, né, é natural a gente aprofundar esse conhecimento sobre o que estimula o processo de envelhecimento, o que atua de maneira negativa. Então, a inflamação crônica, a glicação, processo oxidativo, desequilíbrio entre metilação e acetilação. E, naturalmente, entender o que atua de maneira positiva. Então, o que são os genes da sirtuína, o que é o AMPK, o que é o equilíbrio do mTOR no corpo, o que atua sobre os genes da sirtuína, que é o que nós estamos discutindo agora. No sono, diminui produção, aumenta a NAD, mais uma vez, atua de maneira positiva sobre a sirtuína, vai terminar lá protegendo o material genético, né, diminuindo a velocidade de encurtamento do telômero. Então, por que a cadeia metabólica, você já escutou isso eu falar várias vezes aqui, por que a efetividade na produção de energia no corpo é tão importante? Né? Porque é algo assim, ó, tudo funciona em equilíbrio, isso é lindo, né? Como eu falei, metilação, acetilação. Aqui na produção de energia é a mesma coisa. Produz energia e depois vai ter um descanso. Então, na produção de energia, eu consumo NAD, otimizo ali a atividade. Cai a produção de energia, aumenta o NAD, trabalha nas vias de recuperação.
Tanto que você vê lá, né, no pós-atividade física, no sono, no jejum, são todos momentos que você aumenta a NAD, que aí é o momento em que você vai corrigir ali, né, vai tirar o que é célula doente, vai proteger material genético, vai diminuir a velocidade de encurtamento do material genético, lá do cromossomo em si, da parte final do cromossomo, da pontinha, que é o telômero. Então, vamos conversar um pouco também, que eu quero que vocês entendam muito isso, sobre o mTOR, né? Então, mais uma vez, existe o equilíbrio também do mTOR. Eu não posso estimular muito, mas não posso inibir. É sobre o equilíbrio. Quando eu tenho um mTOR equilibrado, o meu corpo tem saúde. Então, o estímulo do mTOR, ele é muito importante para a síntese proteica no corpo. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você faz atividade física, né, você estimula o mTOR. Então, estimula o mTOR principalmente quando você faz exercício com peso, exercício de força, exercício que tem carga mesmo, exercício de potência, exercício de hipertrofia. Quando você faz esse tipo de treino, você estimula o mTOR. Quando você tem uma alimentação rica em proteína, você estimula o mTOR. Isso é muito positivo, vai proteger sua massa magra, você vai ganhar músculo. Só que eu também tenho que equilibrar. Para eu equilibrar ali o mTOR, por exemplo, eu posso aumentar o MPK. Quando eu faço uma atividade física, né, de baixa intensidade, um cardio de baixa intensidade, zona 2, eu aumento o MPK. Se eu aumento o MPK, eu trabalho sobre as vias ali que envolvem a sirtuína, e isso tem uma ação também de inibição no mTOR. Então é sobre o equilíbrio. Se eu ficar só estimulando, é ruim. Se eu ficar só inibindo, é ruim. Então o que eu faço? Eu equilibro. É o equilíbrio. Então, no caso, qual a melhor via de atividade física? Eu faço um exercício com carga para exatamente estimular o mTOR, eu faço um exercício, um cardio, para exatamente, né, inibir um pouco o mTOR e equilibrar essa balança. Quando eu equilibro essa balança, eu estou totalmente ligado aqui a um processo de envelhecimento com qualidade, a longevidade em si. Então, outros fatores que inibem aqui, né, o mTOR, restrição calórica, o jejum, tudo isso também inibe o mTOR, porque trabalha na via ali em que eu acabo aumentando lá a ação do NAD, eu opero nas sirtuínas e gero um estímulo negativo, né, uma inibição do mTOR, e eu gero uma balança, coloco ele em balanço ali, metabólico, o mTOR, tanto de estímulo quanto de inibição. Então, essa via do mTOR, até para não gerar confusão, não é sobre só estimular ou só inibir, é sobre equilibrar. O corpo tem boa resposta quando você equilibra o mTOR. Então, imagina que existe uma cadeia metabólica no corpo ligado ao processo de envelhecimento e ou longevidade, né? Sobre o que você estimula e o que você inibe. Os genes da sirtuína, que atuam de maneira positiva no processo de envelhecimento, protegem lá o material genético, caminham na contramão da inflamação, oxidação, eh, a glicação. Então, o que que opera, o que que estimula os genes da sirtuína? O aumento do NAD estimula, né, a restrição calórica, o jejum, isso estimula as vias da sirtuína. A atividade física aqui, ela aumenta, principalmente, como eu disse ali, o cardio de baixa intensidade aumenta a expressão do AMPK, que também estimula as sirtuínas. E daí, né, nós temos que entender que muitas dessas vias também atuam no equilíbrio do mTOR. Então, um estimula, o outro inibe, um estimula, o outro inibe, equilibra o mTOR, o equilíbrio do mTOR também está ligado ao processo da longevidade em si. Seguindo nossa linha de raciocínio, não poderia deixar de trazer para vocês alguns itens que são bem importantes também para gente entender cada um desses passos aqui, que são os suplementos. Então, eu quero discutir alguns suplementos com vocês. Não significa que isso é uma verdade absoluta, você tem que usar isso, né? Pelo contrário, eu sempre gosto de chamar atenção. Eu vou falar sobre os suplementos, o que tem estudos sobre esses suplementos, doses que são usadas aí em muitas rotinas, em muitos estudos, mas eu quero que você tenha clareza que para condutas ligadas, principalmente a uma suplementação adequada, tudo isso é muito individual.
Então não use suplementos por conta própria, né, fale com um profissional de saúde, com médico, nutricionista, algum profissional de saúde, né, que tem uma rotina em que trabalhe com suplementos, que entenda sobre suplementos, antes de exatamente sair tomando conduta aí relacionado ao uso de um suplemento por conta própria. Não é esse o nosso objetivo, certo? Então vamos lá, eu vou passar por aqueles que têm mais estudos sobre e mostram ali uma grande efetividade quando nós pensamos nessas rotas do envelhecimento, nas rotas da longevidade. E o primeiro deles é o resveratrol. Então, pessoal, o resveratrol, ele atua de maneira direta quando a pessoa consome ali o resveratrol, né, tem até aquela questão, muitas vezes a pessoa já deve estar assim: "Ah, o resveratrol, aquele que tá presente na uva, tal, que tem lá no vinho, então o vinho faz bem". Não, não, negativo. Primeiro, que teria que ser uma quantidade muito maior de vinho, eu já discuti isso num episódio que eu falo sobre o álcool aqui com vocês, que é uma quantidade absurda, então não faz o menor sentido esse raciocínio de que, o consumo do vinho é por conta do resveratrol, vai fazer muito bem, o resveratrol faz bem, o vinho tem resveratrol, mas é uma quantidade muito pequena. Para você atingir a quantidade de resveratrol necessária, você teria que consumir uma quantidade absurda de vinho e só o álcool ligado a isso já não faria nenhum sentido, que seria um impacto muito negativo. Agora, entenda que assim, o resveratrol em si, ele atua sobre os genes das sirtuínas. Tem vários genes das sirtuínas aqui, e nós sabemos que os genes da sirtuína têm o fator que ele protege o material genético, principalmente porque ele vai lá no material genético e, e melhora, né, o processo de divisão celular, né, dificulta, diminui a velocidade de encurtamento do telômero, então ele tem uma ação de proteção do telômero pela via da telomerase. Então a telomerase fica bem efetiva quando a pessoa tem ali uma boa exposição ao resveratrol. E daí, sem dúvida também, no caso do resveratrol, ele tem um impacto muito positivo no bom manejo da inflamação crônica. Então aquelas vias de aumento da produção TNF-alfa, aumento da produção de interleucina 6, que são vias que lesam o vaso sanguíneo, que lesam células, que descontrolam várias cadeias metabólicas no corpo, os genes da sirtuína, eles também operam aqui nesse bom manejo, no caso do estímulo do resveratrol, num bom manejo, num bom controle dessa inflamação crônica. O que nós sabemos que assim, o resveratrol, o uso em torno de 250 até 1000 miligramas de resveratrol por dia tem impactos muito positivos nessas rotas do envelhecimento, na proteção de material genético, no manejo da inflamação. E normalmente, né, o resveratrol ele é usado depois de uma refeição para melhorar a biodisponibilidade, para melhorar ali a absorção em si desse nutriente, que, como eu disse, está presente na uva, mas você vê que você precisa de uma quantidade muito maior ali, que é em torno de 250 mil miligramas por dia, quando nós pensamos nessas rotas do envelhecimento. Seguindo aqui, vamos falar do próximo, que é a berberina. E esse, pessoal, é bem interessante, porque eh, tem uma atuação, sim, no processo de envelhecimento, talvez esse é o principal fator aqui, tanto que eu vou comentar sobre a berberina por conta desse fator ligado ao processo de envelhecimento. Mas o que eu queria deixar bem claro para vocês é que a berberina é uma erva, né, e ela tem ali uma ação muito importante também sobre o metabolismo da glicose no corpo. Lembrando que assim, a glicose, né, quando você se alimenta, vem dos carboidratos principalmente, então o consumo do carboidrato passa pelo seu tubo gastrointestinal, você desencadeia o processo de digestão e absorve a glicose. Essa glicose é metabolizada pela insulina, que é o hormônio que é produzido lá no seu pâncreas, e daí você maneja, acaba gerando aqui um metabolismo da glicose, que é essa relação, né, entre insulina que eu estou produzindo no pâncreas para tirar o excesso de glicose, para tirar a glicose do sangue e colocar no interior das células. Esse é um passo inicial.
Qual o grande problema? Quando normalmente eu tenho alta exposição à glicose, né, tem uma quantidade muito aumentada de glicose, uma exposição muito alta à glicose, e aí o meu pâncreas fica produzindo excesso de insulina. Esse excesso de insulina, né, gera vários impactos negativos no corpo, e ao longo do tempo, cada vez mais, por esse excesso de exposição à insulina, eu vou ficando resistente à insulina. É o passo inicial, antes da glicose começar a descompensar no sangue, até mesmo chegar lá o diabetes, que é quando a glicose aumenta. Por que eu contei tudo isso? Porque na realidade, pessoal, assim, ó, a berberina, ela tem uma ação muito positiva no sentido de manejo da glicose. Então a berberina deixa a célula mais sensível à insulina, eu tenho uma atuação melhor da insulina, então eu consigo metabolizar melhor a glicose. Só que aqui, só por essa ação da berberina, nós já sabemos que assim, ó, o excesso de glicose e excesso de insulina no corpo, excesso de glicose, eu glico mais, e glicação está totalmente alinhada com o processo de envelhecimento, é um daqueles fatores iniciais que nós conversamos. Excesso de insulina também desencadeia o processo de inflamatório crônico, né, eu fico estimulando essa via da inflamação crônica. Só que se eu estou mais sensível à insulina pelo uso da berberina, eu também começo a manejar e controlar mais aqui o processo inflamatório. Então a berberina tem uma ação muito positiva nesse sentido, de bom manejo da inflamação, de bom manejo aqui desse processo todo que envolve a dupla inflamação-glicação. É uma erva fantástica, né, e agora a cadeia metabólica ligada ao processo de envelhecimento em si, que nós sabemos é que a berberina, além de tudo isso que eu falei, de controle, né, da glicação, de controle da inflamação, que também já indiretamente atua nas vias ali da longevidade, nós sabemos que a berberina aumenta o AMPK. Se eu aumento o AMPK, o que que acontece? Essa curva ascendente do AMPK pelo uso da berberina atua lá sobre os genes da sirtuína. E pós-genes da sirtuína, eu vou estimular também, né, vários fatores, também controle da inflamação, oxidação, glicação, mas também proteção lá dos telômeros, pela melhor ação da telomerase. Então, o uso de algo em torno de 500 miligramas de berberina após a refeição tem todos esses benefícios, né, e inclusive operam ali na rota da longevidade sobre o aumento do AMPK, além de todo o restante ligado ao metabolismo da glicose, como nós acabamos de discutir. Seguindo aqui, a metformina. Metformina, né, um medicamento muito usado, deriva, na verdade, de um fitoterápico, que é da lilac francesa, muito usado mundialmente, um medicamento super ali antigo e muito efetivo. Em vários lugares do mundo ele é vendido normalmente nas farmácias, e aqui já chama atenção porque a metformina ela é muito potente, então o uso como rota né, da proteção aqui do anti-envelhecimento, do processo da longevidade, tem que ser algo muito bem conduzido, porque a metformina ela é muito usada até hoje para o tratamento de diabetes, por quê? Porque ela melhora muito o metabolismo da glicose. E principalmente por quê? Porque ela torna a pessoa mais sensível à insulina, a pessoa consegue metabolizar melhor a glicose, ter uma ação melhor da insulina, precisa de uma quantidade menor de insulina para metabolizar a glicose ali no corpo. Então isso é essencial. Só que qual que é o detalhe? Né, ela atua de maneira muito semelhante ao que nós discutimos ali da berberina, mas tem um outro ponto que aqui é o seguinte, ela é mais potente. É mais potente também na rota do envelhecimento, porque ela aumenta muito o AMPK. E esse aumento aqui do AMPK e esse efeito sobre a glicose, é claro que tem um lado positivo, que quando a pessoa sabe manejar muito bem isso, tem vários impactos positivos, mas se, né, eu tenho uma correção muito efetiva da glicose, por exemplo, se a pessoa não sabe usar, não tem alguém que está conduzindo isso, por isso que eu falo sempre tenha um profissional que vai conduzir, principalmente nesse caso, pode reduzir muito a glicose, a pessoa tem tontura, fraqueza, tal, e esse não é o objetivo. Por isso que tem que ser uma boa conduta relacionada
ao uso da metformina. E também a metformina é muito potente no aumento do AMPK. Só que o AMPK ele tem uma via também de inibição do mTOR. Se eu começo a inibir muito o mTOR, o que que acontece? Essa pessoa pode começar a perder massa magra. Porque o estímulo de exercício, principalmente com carga, que é para ganhar massa magra, o que é muito positivo, né, ele acontece quando eu aumento o mTOR. Tanto que eu faço exercício com peso, aumento o mTOR, acabo construindo músculo. Se eu estimular muito a MPK, tô forçando muito o uso da metformina, eu aumento muito o AMPK e começo a inibir demais o mTOR. E aí aquela balança do mTOR de estímulo e inibição, a inibição começa a ficar mais alta. Se a inibição começa a ficar mais alta, eu deixo de construir, o que é ruim também. Então, a metformina é muito usado, tem estudo, mostra isso, essa boa evolução, né, o bom impacto aqui, mas muito tem que ter uma atenção, um bom manejo, porque é muito fácil a pessoa errar a conduta aqui e começar a se prejudicar em relação a isso. Ou uma glicose que começa a cair muito, ou até mesmo uma questão que envolve ali o mTOR, inibe muito, começa a perder massa magra. Aí algo que era para fazer bem começa a fazer mal. Lembra, é tudo sobre equilíbrio, tudo sobre você conseguir encontrar o melhor caminho. Normalmente se usa ali em torno de 500 miligramas após uma refeição, né, aí o profissional que vai conduzir, às vezes você não usa todos os dias, você faz ciclos pontualmente, isso tem vários protocolos, mas depende de cada pessoa, depende de cada rotina de exame que essa pessoa apresenta. Um outro nutriente aqui também é a fisetina, muito presente, né, agora a fisetina é presente em alimentos como morango, maçã, ela atua diretamente sobre a sirtuína, então ela aumenta ali a expressão dos genes da sirtuína, aumenta a produção da sirtuína, melhora a cadeia metabólica da sirtuína, e daí isso, né, diminui tanto a inflamação, a oxidação e opera lá sobre o material genético, sobre os telômeros, através da melhora da ação da telomerase. Se usa normalmente em torno de 100 miligramas por dia para desencadear todo esse impacto que nós acabamos de discutir. Daí também, né, nós temos a quercetina famoso nutriente presente na cebola. A quercetina atua sobre o MPK, atua sobre sirtuína, aumenta a expressão dos genes da sirtuína e desencadeia toda essa via ali ligada ao processo da longevidade em si, com um impacto muito positivo, como nós discutimos, né? Toda a influência da sirtuína, do MPK, tudo isso como opera lá na proteção do material genético. Se usa normalmente em torno de 500 miligramas por dia, com impacto ali nessas vias principais. E daí também a espermidina. A espermidina presente em alguns tipos de queijos aqui. Você deve ter percebido por que eu falo tanto sobre os alimentos também que estão presentes nesses nutrientes, porque o objetivo maior é sempre trabalhar isso através da alimentação. É o que eu falo, já falei em vários outros episódios aqui para vocês, pessoal, que é assim, ó, alimentação é a base, o suplemento é algo que suplementa, é algo que é um plus, é algo que vem para suplementar e trazer um benefício caso a pessoa não consiga ter uma exposição adequada através da alimentação, né? Então, sempre tentar otimizar isso através da alimentação e deixar para suplementar só quando tem algo muito específico. No caso da espermidina, então, o que nós conseguimos? Tanto trabalhar de maneira positiva a via do MPK, quanto das sirtuínas, né? Essa dupla sirtuínas a MPK também se interrelaciona, a MPK estimula a sirtuína acaba também diretamente sofrendo uma influência, desencadeando uma influência positiva sobre a via do MPK, né? Se usa em torno de 1 a 3 miligramas por dia, uma dose bem baixa, é suficiente para exatamente conseguir desencadear todo esse processo positivo sobre a cadeia metabólica aí do corpo em si. Então, o que é importante, né, você ter muito claro? Você viu que tudo que nós discutimos aqui está relacionado, muitas vezes, a um processo de equilíbrio. Por isso que as pessoas fazem confusão. Porque, descobriu que, nossa, o aumento do AMPK, como através da atividade física lá, de um cardio zona 2, um cardio leve, ou até mesmo
o aumento da MPK porque usou um determinado suplemento, que são vias que estão associadas à longevidade, mas nossa, o MPK inibe o mTOR. Ah, mas ao mesmo tempo me falaram que eu aumentar o mTOR é bom. Mas e aí, aumenta ou diminui? Na verdade, é sobre equilíbrio, pessoal. Por isso que eu discuti um momento ali o tema específico sobre o mTOR, né? É sobre esse equilíbrio. Eu estimulo, por exemplo, o mTOR através de uma atividade de resistência com peso, que é muito bom para eu desenvolver massa magra, mas eu também trabalho ali muitas vezes inibindo ele para não deixar só estímulo, né. Se eu só estimulo o mTOR, não é bom também, só que vocês perceberam, se eu inibir muito, que é um dos problemas que acontecem, por exemplo, quando a pessoa usa a metformina, ali começa a estimular demais o AMPK e inibe a via do mTOR, acaba perdendo massa magra. E daí, depois que nós discutimos tudo isso, você consegue entender com clareza, né, por que que no processo de envelhecimento algumas coisas acontecem e quando nós conseguimos operar e influenciar de maneira positiva através da origem que é o DNA em si, nós temos tantos resultados positivos. Então o que que acontece no processo de envelhecimento? A efetividade na produção de energia cai. Por isso que você vê, uma criança se movimenta, corre de um lado para o outro o dia todo, mitocôndria muito ativa, alta capacidade de produção de ATP. O avô dessa criança está sentado. Não consegue ficar se movimentando o tempo todo, porque a capacidade de produção de ATP já é menos efetiva. E quando nós temos uma produção de energia que não está tão efetiva, influencia a acetilação, né? É um fator super importante, você entendeu lá desde o DNA. Se eu não tenho uma capacidade de produção de energia efetiva, eu influencio diretamente a via do NAD, então eu começo a ter um NAD mais baixo. Se está muito efetivo, eu faço ciclos. Eu consigo ter uma boa exposição à NAD, por consequência, influencio os genes da sirtuína, protejo o material genético, atuo de maneira positiva lá na telomerase. Então, tudo que envolve melhora da produção de energia vai me ajudar. Então, uma alimentação voltada para comida de verdade, né, atividade física, um sono de qualidade, tudo isso atua de uma maneira direta na otimização da produção de energia. Se eu faço exercício, eu aumento o número de células, renovo as mitocôndrias. Se eu tenho um sono de qualidade, eu consigo recuperar mais essas células. Se eu tenho uma boa alimentação, eu estou oferecendo matéria-prima ali para produzir energia da melhor forma. Entendeu? Nutrientes, uma alimentação que é bem nutritiva, da melhor forma para esse corpo operar de uma f de um numa rotina ali muito efetiva. Junto disso também, nós sabemos que no processo de envelhecimento eu pioro o metabolismo da glicose. Se eu pioro o metabolismo da glicose, a tendência é eu ter cada vez mais glicose, cada vez mais insulina. Excesso de glicose é glicação, excesso de insulina é inflamação crônica. Nós sabemos também que inflamação e glicação se conecta diretamente com o processo oxidativo. Lembra, são 3 vias do processo de envelhecimento que influenciam de maneira negativa o processo de envelhecimento. Então, se eu tento tomar condutas para melhorar o metabolismo da glicose, como eu ofereço menos glicose para o meu corpo, vou ficar comendo um monte de alimento que oferece uma grande quantidade de glicose, como açúcar refinado, farinha refinada, esses alimentos que oferecem excesso de glicose para o corpo, porque daí eu opero de maneira positiva sobre glicação, sobre inflamação, sobre oxidação. E eu sei que essas coisas atrapalham, né, a ação das sirtuínas, encurtam mais rápido o telômero, dificulta a ação da telomerase. Por isso, né, é entender, ter de forma bem clara esse conceito aqui também. E também nós sabemos que durante o processo de envelhecimento nós vamos perdendo massa magra. Tem até aquele estudo, né? Eu já citei esse estudo em outros episódios que eu falo sobre atividade física. Se uma pessoa sedentária, a partir dos 30 anos, ela vai perdendo ali mais ou menos 1% de massa magra por ano. Isso aumenta a chance de osteopenia, osteoporose, sarcopenia, todos esses problemas que são problemas tão limitantes. Se eu faço atividade física, eu consigo equilibrar a via do mTOR. Ah, qual a melhor atividade física? O padrão ouro, fazer tanto exercício que tem peso quanto exercício aeróbico, tanto cardio. Junto disso, também,
Eu melhoro o metabolismo da glicose, porque eu fico mais sensível à insulina quando eu faço exercício, então eu diminuo a chance de glicação. Eu tenho o aumento do AMPK, o AMPK atua sobre a sirtuína atua na via inflamatória, inibe a inflamação, inibe a oxidação, inibe a glicação, protege o material genético. Então, você percebe que é tudo junto que está acontecendo, pessoal. E esse conceito da saúde, ele é importante porque tudo acontece ao mesmo tempo, tudo tem intersecção com tudo, por isso que é tão bonito, por isso que o corpo é tão perfeito. E é mais um dos motivos que eu gosto de trazer aqui para vocês o conhecimento de uma forma profunda. Eu pego esse conhecimento que é super complexo e tento trazer para vocês da forma mais simples possível. Por que que eu faço isso? Meu objetivo de vida Meu objetivo de vida, guarda isso, é exatamente, né, tornar o conhecimento mais acessível possível para todas as pessoas. Porque, na realidade, a única coisa que faz você parar tudo na sua vida é se você adoecer. Por consequência, se doença é o que limita a sua vida, a única coisa que torna a sua vida sem limites é saúde. Você pode ter qualquer problema. Qualquer problema. Se você tem saúde, você pode resolver. Se você está doente, esse vai ser o maior problema da sua vida. Então, quando eu pego esse conhecimento e trago para vocês de uma forma simples e prática, o meu objetivo é exatamente tornar acessível para que todas as pessoas consigam se beneficiar com esse tipo de conhecimento, para que todas as pessoas tenham acesso à construção de saúde. Porque no final, pessoal, nós sabemos e entendemos, a partir da experiência de vida, que a nossa saúde, que a sua saúde é a sua primeira riqueza. Então, pega todo esse conhecimento, coloca em prática na sua vida. O meu pedido que fica aqui sempre para vocês é para curtir esse vídeo, compartilhar, enviar para as pessoas que você ama, influenciar as pessoas aí de uma maneira positiva em relação à saúde. E, é claro, né, dessa forma você vai me ajudar muito também. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que cada dia estão chegando por aqui, cada dia deixam seu comentário, contam uma experiência de vida ali positiva, porque esse comentário, essa experiência de vida ajuda outras pessoas que vão ler esse comentário, ajudam outras pessoas que estão chegando aqui para entrar em contato com esse conhecimento. Então, muito obrigado e até a próxima, que eu volto com mais conhecimento aqui para vocês. Um abraço.